essas coisas novas. Tá começando pelo Facebook também, então, e pelo Instagram. A gente está transmitindo a nossa live do Escritório Pereira da Costa, então, novamente. Como a gente noticiou. O que é o objetivo da nossa live nesses dias que estamos de quarentena, esses dias que estão diferentes da nossa rotina normal? É a gente fazer algum resumo do que está sendo o nosso dia a dia na área previdenciária, o que foi noticiado, o que saiu de legislação, o que foi regulamentado e o que efetivamente está acontecendo na área previdenciária, o que realmente o INSS já implementou, o que foi só notícia. Então, a gente poder diferenciar aí o que está acontecendo, porque muita gente tem ligado para o escritório e perguntado como é que as coisas acontecem, porque não conseguem acessar, não conseguem baixar o aplicativo, muitas dúvidas. Então, a ideia é a gente compartilhar aqui com vocês como é que está sendo também a rotina do escritório e ajudar. Informação é a base para a gente poder se ajudar e poder garantir direitos nessa época de coronavírus e de quarentena. Aqui tem uma pessoa já perguntando alguma coisa no Facebook. Sou cliente de vocês, queria saber se tem direito aos R$600 ou 1.200, podem me ajudar. Daniela, vou te responder da seguinte forma. O benefício do auxílio emergencial ou Corona Voucher, como estão chamando, ele tem alguns requisitos que devem ser cumpridos, eles são cumulativos. Vamos relembrar esses requisitos, já que teve uma pergunta ali no Facebook. Maior de 18 anos, não tenha emprego formal ativo, não tenha benefício previdenciário ou assistencial, pode estar recebendo Bolsa Família, renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos, não tenha recebido no ano 2018 rendimentos superiores a R$ 28.559,70 e exerça atividade na condição de microempreendedor individual ou contribuinte individual, inclusive aquele que paga 11% ou de 20%, e também o trabalhador informal que esteja ou pudesse estar enquadrado nos programas sociais do governo. Cumprindo esses requisitos que são cumulativos, ou seja, tem que cumprir eles todos, né, para poder ter direito ao benefício. Tem que baixar o aplicativo, que já está sendo mais que noticiado. E o que a gente notou no escritório? Uma dificuldade também que foi alertado pela equipe, pelos nossos colegas ali, a gente conversou, o Fernando acabou de entrar, foi a pessoa que me alertou, muita gente perguntando sobre o CPF. O CPF da pessoa, se não está regularizado ou consta como não regularizado, tem sido um problema para conseguir entrar no terminal e concluir o cadastro do Corona Voucher. O que é a orientação que está sendo dada? Eu fui atrás dessa informação. Como é muito acesso, é importante tentar acessar de novo, tentar acessar em outro horário que tenha menos volume de acesso. Às vezes é uma instabilidade do sistema, do aplicativo. Fazendo novamente, continuando com o erro no CPF, a orientação é entrar no site da Receita Federal e ali tentar regularizar. Tem um campo lá no site da Receita Federal que é alteração de dados cadastrais no CPF. Pode ser por ali, é gratuito, é online, não precisa sair de casa. Então, tá aí uma forma de seguir ali o cadastro do Corona Voucher, como chamam. Então, respondendo à pergunta da Daniela, se ela tem direito, em princípio, se cumprir os requisitos, sim. Na dúvida, nosso escritório está à disposição para tirar dúvidas, para auxiliar as pessoas. É importante, nesse momento, a gente ser solidário e a gente ajudar como puder. E nós podemos ajudar com informação, ajudando a baixar o aplicativo. Boa noite, cliente ali, o Carlos Assis, um querido. A Tânia também, nossa cliente lá da Rede Pampa. Bruno Vilar, obrigada. Bruno, um abraço, nosso colega da Comissão de Seguridade. Também estava organizando para conversar hoje sobre a questão das perícias.
tenho visto muita gente reclamar sobre não há ainda um campo específico para anexar os atestados médicos. Então, o que a gente teve até agora? Teve a Lei 13.982, que veio com a notícia de que seria adiantado um salário mínimo para quem está pedindo benefício de auxílio-doença, e que isso seria regulamentado para que a perícia se fizesse de forma indireta. Essa perícia de forma indireta veio através de uma portaria da Previdência Social que veio trazer alguma regulamentação. Essa portaria, ela regulamentou da seguinte forma: o atestado tem que ter alguns requisitos. Na verdade, são os requisitos que normalmente a gente já sabe que tem que ter quando se apresenta um pedido de benefício por incapacidade no INSS. Estar legível, sem rasuras, tem que constar o CRM do médico, a assinatura e o carimbo, tem que ter informações sobre a doença e o código, o CID, o Código Internacional de Doenças, e tem que ter a indicação do prazo estimado da recuperação. Esses são os requisitos que estão sendo pedidos. Tendo esse atestado, mais cumprida a carência e a qualidade de segurado, para alguns benefícios tem que ter carência, outros não, mas qualidade de segurado tem que ter, aí vai ser uma concessão provisória, que depois de passado e estabilizado o sistema, aí vai sair a concessão definitiva. Nessa concessão provisória vai ser pago um salário mínimo para todo mundo, mesmo aqueles que tinham direito a um benefício salário maior. Aqueles que tivessem direito a um salário maior, a portaria está prevendo da seguinte forma: vai ser pago esse um salário mínimo por 3 meses, confirmando que a pessoa tinha efetivamente direito ao benefício. Essa pessoa vai receber a diferença num único pagamento depois. Caso não se confirme, aí o INSS depois vai, não está bem regulamentado, não ficou muito claro, mas o INSS provavelmente vai discutir sobre essa questão desses pagamentos que foram adiantados. A perícia ainda não tem campo específico no site do INSS, como eles haviam prometido, que ia ser aberto um campo no local exigências, para que a gente pudesse anexar os atestados médicos. Ainda não existe esse campo, ainda até hoje à tarde, final da tarde, a gente estava verificando e não tem. Então, as pessoas devem seguir aguardando para que possam anexar esses atestados médicos no site do INSS. O que a gente tem cuidado também no escritório? A situação de as pessoas estarem fazendo um pedido novo, a orientação é essa, conforme essa portaria, anexando o atestado, assim que a gente tiver a informação no site sobre como é que se faz essa, qual é o local do site onde se pode anexar o documento. Mas aquelas pessoas que estavam em benefício e a previsão da cessação do benefício ficou dentro do período que a gente já está em quarentena, ou seja, a pessoa vai ter o benefício cessado, por exemplo, amanhã. As agências estão todas fechadas, não tem atendimento. Essa pessoa, pelo que está previsto nessas legislações que eu já citei, ela não deveria ter o benefício cessado. Ela deveria seguir recebendo o salário mínimo, esse que está sendo adiantado, por 3 meses, e aí sim vai verificar a situação. Então, não deveria haver cessação. O que aconteceu com situações concretas no nosso escritório, que a gente está vendo? Uma coisa é o que diz a lei, a regra, o que eles estão falando, e outra coisa é o que realmente está acontecendo. Pessoas tiveram, sim, benefício cortado. E a gente não teve como marcar a prorrogação, porque está sendo marcada ainda como se fosse um pedido de perícia presencial, que ir lá para o mês de maio, como vinha acontecendo nos outros dias. Qual é a nossa orientação, então, e o que a gente tem feito nos nossos casos? A gente tem protocolado um pedido de recurso para que esse período não fique em aberto depois, que a gente possa discutir que essa prorrogação não foi possibilitada em razão dessa situação de força maior, que é o coronavírus e essa paralisação de todos os serviços. Então, no recurso, a gente argumenta com isso e aguarda-se o prazo que o sistema pede, que é de 30 dias, para que a gente possa protocolar um novo pedido de benefício por incapacidade, no formato agora da portaria ali, e esperando que até lá a gente já tenha, então, um lugar específico para poder anexar o atestado médico.
assim o escritório está agindo com os casos que estão se aparecendo, assim a gente tem trocado ideia com outros colegas da área previdenciária e todos estão agindo de forma muito semelhante. Então, aqui nessa live aqui de informação, de cunho informativo, a ideia é trazer para as outras pessoas, que às vezes também não estão assessoradas por advogado, como é que elas poderiam agir em situações como essa. A nossa orientação tem sido essa e eu acho que é a forma de resguardar direitos para que no futuro não se tenha prejuízo sobre esses períodos. Outro ponto que é interessante a gente comentar nessa live aqui, que tem sido perguntado, é a questão do segurado especial, do segurado trabalhador rural. O trabalhador rural não se enquadra nos requisitos que a gente colocou antes, que está previsto na lei. Essa lei está falando daquele contribuinte individual, daquele trabalhador urbano informal. A gente não está falando do segurado especial. O trabalhador rural que esteja em condição de informalidade, este sim, a gente pode falar que ele está cumprindo os requisitos da lei e poderia fazer esse pedido, porque ele é um trabalhador, no sentido de ele deveria estar com a carteira assinada, diferente daquele que trabalha em regime de economia familiar. Este trabalhador em regime de economia familiar, que depois vai se caracterizar como segurado especial rural, este não é indicado fazer a autodeclaração lá como se fosse cumprindo os requisitos para ganhar esse benefício. Tem que se pensar em outras formas de auxílio para essa pessoa, mas isso pode vir a pesar contra lá no futuro, quando ele for querer argumentar que tem direito a uma aposentadoria como segurado especial, quando hoje ele veio se declarar como cumprindo esses requisitos, pode haver uma contradição por aí, e não seria muito indicado. Então, nesses casos, a gente sugere que se procure outras formas que a lei prevê de benefício para essas pessoas. Deixa eu dar mais um oi ali, estou vendo amigos e colegas, Elza Fernanda, lá de Rio Grande, nossa amiga, Leonardo, consultor Gustavo, né? Muito prazer ter todos aqui, muito bom. Tenho também que comentar sobre a questão, última questão que eu pensei em comentar hoje, que tem passado desapercebido, é que com a reforma da Previdência surgiu uma situação que a gente tem que dar uma atenção. É a questão do cálculo do benefício. O benefício por incapacidade, agora, pós novembro de 2019, que já está valendo a reforma, né, das regras novas da Previdência, o auxílio doença, ele segue com a média das contribuições e o coeficiente dele é 91%. Então, a renda de um auxílio doença é 91%, respeitada aquela questão do subteto que veio lá em 2015 na Lei 13.135, que limita as últimas 12 contribuições. Essa questão do benefício, do valor do auxílio-doença, agora com a reforma, no caso da pessoa passar por uma aposentadoria por invalidez, aí, veja a surpresa, na aposentadoria por invalidez, o benefício vai baixar, porque o cálculo vai ser feito como as aposentadorias que a reforma prevê. Ela é pela média das contribuições de todas elas, 60%, com um acréscimo de 2% por ano que exceder o 15º no caso das mulheres e o 20º no caso dos homens. Então, normalmente, uma aposentadoria por invalidez vai passar a ter valor menor do que teria um auxílio-doença, do que tem um auxílio-doença. Porque a lei não mexeu no auxílio-doença no cálculo, mas mexeu no cálculo da aposentadoria por invalidez. Esse é um detalhe interessante. Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui. Para aprovação do benefício, leva quanto tempo? O da minha namorada ainda está em análise. O senhor Abreu, o tempo que leva para análise de um benefício no INSS é uma incógnita. Na verdade, a gente não tem uma resposta pronta para essa pergunta. O tipo de benefício vai também influenciar nisso. Um benefício por incapacidade,
não é tão demorado como um benefício de aposentadoria, por exemplo, que demora muito para ser concedido e ser analisado. A gente teve uma situação de reforma, o INSS não estava preparado para calcular com as regras novas e simplesmente não estava nem concedendo nem negando benefício por um tempo, e a gente teve uma situação de, vamos dizer assim, um hiato ali, né, no INSS. Agora começa-se a ter uma movimentação novamente sobre a concessão de benefícios e cálculos. A gente, acessando o site do INSS, já começa a ver que eles estão com a calculadora de aposentadoria já disponível com as regras da Previdência, então começa a girar a roda, então, com os cálculos novos. Espera-se que com isso a gente comece a ter concessões mais rápidas, né? Aliás, aproveitando esse gancho, é interessante a gente perceber como a situação de urgência também modificou a forma de organização. A gente teve a reforma aprovada da Previdência, que já vinha noticiada há muito tempo, e chegou na aprovação. Estamos agora já no mês de março, mês de abril, e ainda não tinha o sistema se adequado às novas regras. Enquanto surge uma situação de coronavírus e a gente começa a perceber que o benefício, ele tem, os benefícios começam a ser concedidos agora com uma urgência maior. Então, estamos vendo o INSS começar a querer se organizar para ser mais ágil e para conceder benefícios de uma forma mais rápida, porque o momento pede por isso. Espero que dessa situação de crise a gente consiga extrair depois um benefício que seria o INSS estar mais ágil no sistema, mais fácil de a gente acessar para concessões de benefício e mais de acordo com o que é a função social do Instituto de Previdência, que é dar assistência e garantir dignidade para as pessoas que estão. O que eu tinha preparado para conversar sobre as questões de previdência era mais sobre perícia hoje. Eu vou aproveitar e agradecer a minha equipe, do Pereira da Costa Advogados. Hoje à tarde estive conversando com o pessoal que cuida do setor administrativo, com os colegas advogados. Vou nomeá-los: a doutora Larissa, o doutor Fernando, a Thaís, a Kelly, outros colegas também. Durante a semana a gente está sempre conversando, e todos eles vieram me trazendo elementos, e a gente trabalhando juntos, pensando como é que a gente consegue resolver melhor a situação das pessoas nessa situação que tudo é novo. Cada dia a gente tem que reinventar uma forma de garantir direitos. Então, eu agradeço a minha equipe, né, e aproveito que na pessoa que eu citei, agradecer a todos e desejar também a todos que estão vendo essa live uma feliz Páscoa, que a gente aproveite esse feriado vamos dizer assim, para refletir, né, já que vamos estar todos mais em isolamento social ainda, que a gente aproveite para refletir, que a gente aproveite e pense no espírito da Páscoa, que é a renovação, e a gente aproveite para renovar nossas ideias, renovar nossa forma de viver, nos renovar, e a gente saia desse período de coronavírus, de quarentena, com novas ideias e novas formas de ver a vida, novas formas de ver os amigos. Eu, particularmente, estou revendo e estou com saudade de todo mundo já, e vou valorizar cada momento que a gente puder estar junto, porque é verdade, a gente antes, no dia a dia, a gente está sempre perto, sempre podendo dar um oi, e termina não dando um abraço, não dando um aperto de mão, e agora a gente sente falta. E quando a gente puder voltar, vamos lembrar desses momentos para depois continuar valorizando todo o contato que a gente puder ter com as pessoas do nosso convívio. Então, muito obrigada por todos estarem presentes. Desejo uma boa Páscoa e já vou encerrando o vídeo e pedindo que todos fiquem em paz, fiquem com Deus e sejam todos abençoados. Boa noite. Tem uma perguntinha aqui que surgiu, vou responder. Quando podemos tentar a revisão do cálculo da vida toda? Nosso colega que fez o curso
do Tax Group, lá do norte, perguntando. A gente pode tentar o cálculo da revisão da vida toda, e nós temos feito. Tem entendimento já no STJ sobre isso, e a gente tem entrado com as demandas. Vamos aguardar, ainda não está definida essa questão da revisão da vida toda, mas a jurisprudência tem favorável, então ainda já podemos entrar. Feliz Páscoa para todo mundo, né? Uma boa noite e fiquem com Deus. Aqui, encerrar. Boa noite a todos, fiquem com Deus.